Espírito Santo, fala conosco. A tua voz nós precisamos ouvir. Ilumina os olhos espirituais para que, quando a semente da palavra for lançada aos nossos corações, venham vingar muitos frutos. Frutos de vida, de paz, de alegria, mas o principal, frutos de salvação. Então fala com todos em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem hoje é o lugar de Deus na minha vida. Nós vamos ver na Bíblia 3 fases na humanidade. Desde o início, o ser humano passou por 3 fases e hoje nós estamos na 3ª fase, da inversão do quê? De valores. Infelizmente, o ser humano, quando pecou, errou, ele perdeu a visão espiritual e assim não entendeu aquilo que é mais valioso para quem? Para ele. Então, a primeira fase, o que aconteceu? O ser humano passou a adorar a criação. Tanto é que os primitivos, eles faziam do sol, da lua, das estrelas, dos fenômenos naturais, de algum animal que era exótico ali, que chamava atenção, era forte, eles faziam dessas coisas os deuses deles. Eles serviam a essas coisas. Na cabeça do ser humano, era eles que faziam o que? A diferença. Então, o mar eles adoravam, enfim, era tantas coisas, tantos elementos no universo que o ser humano passou a adorar, considerar como se fossem deuses. Essa foi a primeira fase. Tiraram Deus do centro e colocaram o quê? A criação. Veja aí na palavra, na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 24. Vamos ver o 24 e o 25. Olha só o que diz. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Olha o 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais o quê? A criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Aqui na carta aos Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo estava ensinando como o ser humano que se desviou, como o ser humano se afastou de quem? De Deus. Aí chegou nesse momento que o apóstolo falou. A coisa ficou tão feia que eles deixaram de adorar a Deus para adorar a criação. As coisas, a chuva, o sol, os elementos, as estrelas, os animais. Vocês estão entendendo? Então, desde o início nós estamos vendo aqui que houve a inversão do quê? De valores. E qual o motivo disso? Da perca da visão espiritual. Deus falou para Adão e Eva, se vocês comerem do fruto, vocês morrerão. A morte é espiritual, ter a visão deturpada, vocês entendem? Então o ser humano foi perdendo a visão daquilo que é mais valioso. Deus é aquilo que é mais valioso para todos os seres humanos, independentemente se ele reconhece ou não. Independentemente se ele fala, eu preciso de Deus, ou se ele fala, eu não preciso de Deus. Todos os seres humanos têm Deus como mais valioso, precisa de Deus, necessita de quem? De Deus. Como o meu corpo precisa de cada órgão, assim também o meu espiritual precisa de quem? De Deus. O corpo, se tirar o coração, ele não sobrevive nessa terra. É um órgão fundamental. Assim é no espiritual de quem? Do ser humano. Se o ser humano não tem Deus como mais valioso, vai faltar alguma coisa. A pessoa vai estar incompleta. Por isso o ser humano é tão complexo, por isso o ser humano é tão difícil, porque a maioria não entendem que a coisa mais valiosa, o lugar de Deus na vida é acima de tudo. E isso é desde o início. A primeira fase foi isso. Trocou o valor. Não quis saber de Deus e fez das coisas do mundo os seus deuses. O que é deuses? Aquilo que a pessoa faz como a primazia, aquilo que é tudo para a pessoa, aquilo que ela coloca em primeiro lugar. Isso é o Deus dela. E os primitivos, os povos primeiros ali fizeram das criações. A segunda fase agora, qual que foi? Quando o ser humano começou a se desenvolver. Aí começou a ter as colônias, começou a ter as tribos, aí foi formando os povos, foi formando a sociedade, os reinos. Quando começou a fazer isso, veio a segunda fase. O ser humano começou a valorizar, a fazer das coisas, dos bens, das posses,
os seus deuses. Aí entrou o que? A segunda fase. O ser humano até continuou adorando os deuses que eles fizeram, da chuva, do sol, enfim, mas colocaram mais valor no que? Nas posses. Antigamente era fácil ter as terras, mas depois que começou a se multiplicar o ser humano, a coisa foi o quê? Se estreitando e se afunilando. Então, as coisas, as posses, o que nós conhecemos hoje como dinheiro, antigamente era terra, antigamente era animais, antigamente era os metais, as coisas preciosas. Como hoje nós conhecemos dinheiro, vamos falar sobre o dinheiro. O dinheiro começou a ficar mais importante para o ser humano. Essa é a segunda fase. Vamos ver na palavra de Deus algo que diz respeito sobre isso. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, ou seja, os povos, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Jesus aqui, ele já estava num contexto que o ser humano estava ali, colocando as coisas, as posses, as coisas desse mundo, assim, no que diz respeito à vivência dela, aquilo que ela tem como o quê? Como a primeira coisa, como o Senhor da vida delas, como o Deus da vida delas. Então Jesus falou, ó, não fiquem preocupados, ou seja, não fiquem fazendo daquilo que vocês têm nessa terra a coisa mais valiosa. Então a segunda fase, nós vemos que o ser humano, ele continuou sim adorando a ídolos, fazendo das coisas, das criações, a mais importante e aquilo que eles consideravam como deuses, como primeiro lugar. Mas o valor eles colocavam mais agora nas coisas, naquilo que eles tinham. Se era a colheita deles, se eram as posses deles, as terras deles, aquilo que eles tinham de bem. O bem começou a falar mais alto na vida de quem? Do ser humano. Essa é a segunda fase. E novamente o que acontece? Deus fica de lado. Deus fica de lado. Tanto na primeira fase, quanto agora na segunda fase, Deus ficou de lado na vida de quem? Do ser humano. Então veja, novamente há uma inversão de valores. Agora a terceira fase, que é mais recente na nossa geração, que é mais recente para nós. E Jesus, como é o próprio Deus, conhecedor de todas as coisas, também ensinou a respeito sobre algo. Mas antes de vermos na palavra, entenda, a terceira fase é o quê? Quando o ser humano começou a se desenvolver no âmbito científico. O ser humano começou a se desenvolver no âmbito científico, no âmbito tecnológico, e começou a entender melhor o quê? O universo. E começando a entender melhor o universo, começando a entender melhor o mundo, o ser humano se achou o quê? O próprio Deus. Aí entrou a terceira fase, que é o ser humano, ele ser senhor da sua própria vida, que é o que nós vivemos hoje. Por isso que hoje o trabalho evangelístico é mais difícil do que alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Porque a modernidade trouxe isso. O ser humano começou a entender melhor sobre a chuva, sobre o calor, sobre o verão, sobre as estações, começou a entender melhor como o mundo funciona e dessa maneira eles perceberam, não, peraí, nós temos o controle. Começou a entender melhor o mecanismo da Terra, como forma isso, como forma aquilo, a ligação de uma coisa com a outra, ou seja, o ser humano começou a dominar, o ser humano começou a desenvolver uma habilidade que faz dele Senhor. Entenda, o ser humano Deus criou o ser humano na Terra para dominar, mas por causa da falta da compreensão espiritual, o ser humano tira Deus do quê? De novo do centro, tira Deus de novo do quê? Da primeira coisa, tira Deus de novo do primeiro lugar. Vocês estão vendo como a falta da visão espiritual sempre vai levar o ser humano a tirar Deus do seu devido lugar? Que é ser primeiro o quê? Na vida do ser humano. Então, em todas essas três fases, nós vimos que o ser humano, ele vacilou. Ele deixou de ter a visão certa espiritual. E hoje nós estamos nessa mescla. Por isso que é importante essa palavra que nós estamos falando. Hoje nós estamos nessa mescla, porque não é porque saiu da primeira fase e passou para a segunda fase que a primeira fase deixou de existir. Pelo contrário, ela se mesclou. Vocês estão entendendo? Não é porque agora nós estamos na terceira fase que as duas primeiras fases deixou de existir. Pelo contrário, elas se mesclaram. Ou seja,
Está muito mais tendencioso o ser humano colocar outras coisas no lugar de quem? De Deus. E é o que vem acontecendo. Mas o Senhor Jesus veio abrir os olhos espirituais do ser humano. O Jesus veio abrir os olhos espirituais do ser humano. O povo antigamente era muito idólatra, pode ver que hoje é pouco. Mas o que acontece? O ser humano hoje está querendo ser o Senhor. Ele quer se servir, ele quer ser Senhor. Tanto é que hoje, se uma pessoa for contrariada, é uma luta, é uma guerra. Por quê? Porque ela quer ser a dona da razão. Porque ela acha que sabe de tudo. O ser humano está nessa fase. Aí Jesus, ele deu uma correção, ele nos ensinou algo muito forte. Abra a Bíblia de vocês no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. Ora, ia com ele, com Jesus, uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe, se alguém quiser vir após mim, e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele sabia como as coisas iam se desenvolver. Jesus, ele sabia como o ser humano ia começar a compreender melhor as coisas. Jesus já sabia, e naquela época ao qual Jesus veio aqui em terra, também já estava acontecendo. O ser humano querendo ser dono do próprio nariz, o ser humano querendo ser senhor da própria vida, o ser humano achando que é o rei, achando que é o Deus. Então, Jesus, ele disse, olha só, se vocês quiserem ter uma comunhão com Deus, porque ter comunhão com Jesus é ter comunhão com Deus. Se vocês quiserem ter comunhão com Deus, vocês vão ter que colocar Ele acima de tudo. Amém. No seu devido lugar. Aí ele falou, quem quiser servir a Deus e não aborrecer pai, mãe, filho, primo, tio, marido, mulher, esposa e até a sua própria vida. Por que Jesus disse isso? Porque estava já passando para a terceira fase. O ser humano se achando o Senhor. Então, aquele que não se aborrece até a si mesmo, como assim eu vou me aborrecer? Nós estamos aqui buscando a quem? A Deus. A carne, falando naturalmente, queria estar o quê? Em casa, descansando um pouco mais. Nós estamos fazendo o quê? Aborrecendo a nós mesmos. Ainda que alguém fale, não, mas eu não coloquei muita força para vir aqui, mas mesmo assim aborreceu o quê? A carne. É isso que acontece. Quem quer servir a Deus tem que colocar Ele acima de tudo. E entenda, como falamos agora acerca da honra. Isso não é para que Deus fique mais glorioso, que Deus seja mais adorado, não. É porque nós precisamos. Aleluia. Não é que Deus, Ele nos ensina a colocarmos Ele acima de tudo, que Ele precisa disso. É porque nós precisamos. E agora entra o ponto final para nós buscarmos a presença de Deus. Quando Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, os nossos olhos espirituais fazem o quê? Se abrem. Aí nós entendemos, opa, eu preciso de Deus. Opa, realmente eu necessito do quê? De Deus. A pessoa quando começa a buscar a Deus, ela fala, opa, peraí, era isso que me faltava. Vocês estão entendendo? Então, se há a visão espiritual aberta novamente pela palavra de Deus, quando há o entendimento, opa, peraí, eu busquei nas coisas, eu busquei nas pessoas, eu até mesmo pensei que isso era o que iria me completar, não me completou, então agora eu estou buscando a Deus. Quando eu faço isso, quando eu coloco a ordem na sequência certa, a minha vida começa o que? A fluir. A minha vida começa o quê? A andar, as coisas começam a o quê? A ficarem boas para mim. Porque Deus é o primeiro lugar na vida do ser humano. Mas nós vimos as 3 fases que fazem o quê? A lista de prioridade se inverter. E por isso nós vemos tanto na história, no decorrer da história humana, tantas tragédias. O ser humano sempre insatisfeito, o ser humano sempre buscando mais e nunca se contentando, nunca estando bom. Entenda, a questão não é se conformar, ficar conformado, mas é uma questão de viver satisfeito, viver feliz. Amém, Jesus. Viver, de fato, bem nessa terra. E viver bem nessa terra não depende de coisas e de pessoas. Viver bem nessa terra depende de Deus. E por que Ele é o primeiro na vida do ser humano? Porque quando Deus criou o ser humano, aconteceu algo diferente.
O fôlego de vida do ser humano veio do espírito de quem? De Deus. Os animais não. Deus disse que a terra viesse formar almas viventes. O mar viesse se formar almas viventes. O ar viesse se formar almas viventes. Aí existe o quê? Os animais da terra, existe as aves dos céus e existe os peixes do mar. Ou seja, Deus falou para que a própria terra formasse, gerasse vida, o próprio ar gerasse vida, a própria água gerasse vida. Mas com o ser humano foi diferente. Por mais que o ser humano foi formado do pó da terra, o que animou o ser humano, ou seja, o que trouxe vida ao ser humano, foi o fôlego de quem? De Deus. Foi o espírito de quem? De Deus. E por isso nós falamos no início, e quem é bom de memória vai lembrar. Assim como o meu corpo precisa do meu coração, precisa de um órgão vital, o meu espírito precisa de quem? De Deus. Pois foi do Espírito de Deus que veio a vida para mim. Aí entra novamente. Se vocês desobedecerem, vocês vão morrer porque vão estar afastados de mim. Mas Jesus veio para nos reconciliar com quem? Com Deus. Abrir os nossos olhos espirituais. E tendo os olhos espirituais abertos, se entregando totalmente para Deus, colocando Ele no devido lugar que é acima de tudo, então essa vida que vem do Espírito Santo, que vem de Deus, vai entrar dentro de mim. É isso que o Evangelho de Jesus nos proporciona. E por que essa mensagem é tão importante? Porque, novamente falando, nós estamos vivendo nessas três fases misturadas. Pensa bem como a coisa, se o ser humano não buscar mais de Deus, ele sempre vai se inclinar para colocar essas outras coisas no lugar de Deus. E viver frustrando-se, e viver se decepcionando. Mas, se nós obedecermos essa palavra que acabamos de ouvir, nós vamos ter a verdadeira vida. Só para finalizarmos aqui e enfatizarmos que Deus tem que ser o primeiro, abra a Bíblia de vocês no livro de Deuteronômio. Feche a Bíblia e vem que é os primeiros livros. Deuteronômio, capítulo 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu poder. Estas são as palavras que te ordeno hoje e estarão no teu? Veja bem. Deus sempre fez questão de ensinar o ser humano. Ouve, ó Israel, o eu sou, o Senhor é o único, não há outro. Não há outro, não adianta tentar querer colocar alguma coisa no lugar de Deus que não vai resolver. Não adianta tentar colocar uma pessoa no lugar de Deus que não vai resolver. Não adianta tentar querer se encher de conhecimento humano, achar que conhece o universo, que não vai resolver. Não vai resolver. Somente obedecendo isso, somente amando a Deus com toda a nossa vida, somente colocando Deus no devido lugar dele, que é acima de tudo, é que resolve esse complexo no interior do ser humano. É que resolve essa questão no interior do ser humano. Se não tem isso, a pessoa vai ficar buscando em coisas, em pessoas, vai ficar sempre correndo, mas não saindo do lugar. Não saindo do lugar. Porque o que adianta? Aí entra naquela palavra que Jesus disse, né? O que adianta ganhar o mundo inteiro se estiver longe de Deus? O que adianta ganhar mundos e fundos se estiver distante de Deus? O que adianta a pessoa ter o que for nessa terra, mas não ter o nome escrito no livro da vida? Não adianta de nada. Deus sabe, Deus que criou o ser humano, Ele sabe muito bem do nosso interior. Ele sabe muito bem do que o ser humano precisa. Aí nós voltamos a falar. A pessoa pode olhar para essa palavra e falar, então Deus ele faz isso para querer ser grande. Não é. Ele fala isso para o ser humano sabendo que o ser humano mais precisa da presença dele. Deus podia nos deixar jogado nesse mundo. Deus podia deixar o ser humano se destruir com as próprias mãos. Se não fosse a misericórdia de Deus, nem tinha mais planeta Terra. Se não fosse a misericórdia de Deus, nem tinha mais raça humana. Deus poderia muito bem deixar o ser humano à mercê, de lado. Mas Ele nos ama tanto. Ele ama o ser humano tanto
que insiste no ser humano. E como um pai que insiste em ensinar o filho, ele é assim com cada um de nós. Como um pai que insiste em ensinar o filho para que o filho não se perca, para que o filho não venha tropeçar, para que o filho não venha vacilar, como um pai que faz assim, ele insiste em cada um de nós. Então não vamos desperdiçar a oportunidade que nós estamos tendo de colocar Deus acima de tudo. Nós vamos fazer a oração agora e é a oportunidade que ninguém pode desperdiçar. Entenda, nós vamos orar, vamos falar com Deus sim, mas é lá fora que nós, de fato, colocamos Ele em primeiro lugar. É lá fora que, de fato, nós demonstramos que Ele é o Senhor da nossa vida. Quando nós priorizarmos a Ele para desagradar a quem for, a quem quer que seja. Quando nós escolhermos obedecer a Ele, independente do que for e independente do que seja. Então vamos sair por essa porta para colocar essa palavra em quê? Em prática. Porque dessa maneira nós estaremos não só falando que Deus é o primeiro da nossa vida, mas nós estaremos provando com as nossas atitudes e com as nossas prioridades. Amém?